Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Isaac, da UFPR de Palotina, e hoje vamos dar sequência às nossas reações de compostos aromáticos. Na verdade, na aula passada nós vimos uma introdução aos compostos aromáticos, e hoje nós vamos ver algumas das suas reações mais clássicas, né? As reações mais características dessa classe de compostos. Bom, como já dito na aula passada, as reações de substituição, as reações, né, de compostos aromáticos, geralmente ocorrem somente por substituição, ou seja, eles não sofrem reações de adição, porque se ocorresse uma reação de adição, o composto aromático perderia a sua aromaticidade, né, perderia a sua energia de estabilização de ressonância. Então, as reações de substituição eletrofílica aromática sempre vão ocorrer na presença de uma substância eletrofílica. E essa substância eletrofílica que vai sofrer na verdade, o ataque, né, do composto do anel aromático em questão. Existem diversos tipos de reações de substituições eletrofílicas aromáticas, né? Então nós temos as halogenações, né? Nós temos as sulfonações, as nitrações, e as duas últimas, né, que são as acilações, né, de Friedel-Crafts, a alquilação de Friedel-Crafts, e essa, no caso, as acilações de Friedel-Crafts. Nós vamos ver detalhadamente como é que essas reações acontecem, mas eu já adianto para vocês que os mecanismos são muito semelhantes. Então, o mecanismo, né, um mecanismo geral para esse tipo de reação, né, ocorre, né, se fosse uma reação, né, de adição, o que aconteceria? Né, um eletrófilo, uma espécie eletrofílica como um bromo molecular, ele sofreria um ataque de uma ligação dupla de um alceno comum, né, um ataque de uma ligação dupla, e, como a gente já viu esses mecanismos nas outras aulas, ocorre a reação de adição, ou seja, nós temos a inserção dos dois átomos de bromo aqui na molécula final. No entanto, quando nós utilizamos somente, né, o bromo molecular, igual na reação de cima, na presença de um composto aromático, isso daqui não ocorre reação. Nós já vimos, devido que os compostos aromáticos, né, os anéis aromáticos, eles não sofrem as reações de substituição, as reações de adição, eles só sofrem reações de substituição. Então, eles só sofrem reações de substituição, onde o hidrogênio de um composto aromático, geralmente o hidrogênio, ele é substituído pela parte eletrofílica, né, de um eletrófilo que a gente está empregando na reação. Então, ocorre a substituição do hidrogênio pelo eletrófilo que a gente está usando, né? Na verdade, pode ser qualquer tipo de eletrófilo aqui. O mecanismo geral para esse tipo de reação, né, no caso de uma halogenação, por exemplo, né, nós temos um anel aromático na presença de um eletrófilo. Tá? Não precisa ser necessariamente a reação de halogenação, mas pode ser. A primeira etapa desse mecanismo é a dupla ligação aqui do anel aromático. Os elétrons que estão nos orbitais p dessa ligação dupla vêm e atacam o eletrófilo. E aí, essa etapa é uma etapa lenta, e como ele ataca, né, esse par de elétrons aqui, né, destacado aqui, ele atacou o eletrófilo entrou nesta posição do anel aromático, então, consequentemente, este carbono do anel aromático fica com uma carga positiva. Lembrando que essa carga positiva, ela pode sofrer mudanças dentro do anel aromático, ou seja, ela pode mudar de posição através do efeito de ressonância, ou seja, se essa ligação dupla aqui migrar para esta posição, nós estabilizamos esse átomo de carbono que era positivo,
e, no entanto, nós desestabilizamos esse outro átomo de carbono. Então, tem uma nova estrutura de ressonância aqui com a carga positiva mudando de posição. Se nós pegarmos essa outra ligação dupla e fizermos a ressonância e colocando ela aqui, nós estabilizamos esse carbono que antes era positivo, porém nós desestabilizamos esse outro carbono aqui, e aí nós obtemos uma nova estrutura de ressonância, como é observado aqui embaixo. Então, nós podemos sofrer as reações de adição, né, as reações de substituições em diversas posições. Na etapa 2, o que acontece, né? Você tem a base conjugada formada na etapa número 1 lá, ou alguma espécie nucleofílica, na verdade uma base, né? Uma base desse sistema. E como o eletrófilo ele tinha entrado nesta posição aqui, que já tinha um átomo de hidrogênio, né? Então a base vem, ataca esse átomo de hidrogênio e o par de elétrons desta ligação do hidrogênio-carbono, ele vai formando uma ligação dupla aqui, estabilizando novamente esse átomo de carbono e recuperando a aromaticidade do anel aromático. Então, nós substituímos o hidrogênio pela espécie eletrofílica e formamos um subproduto aqui. Com relação ao gráfico, né, da coordenada de reação aqui embaixo pela energia livre, nós podemos ver aqui que nós temos o composto aromático inicial e a espécie reativa, né, à base de um eletrófilo. A primeira etapa de reação, né, como nós já vimos, né, é o ataque, né, de uma das ligações duplas na espécie eletrofílica do anel, na espécie eletrofílica, gerando o primeiro estado de transição, né? Então nós temos o ΔG1, que é um estado de transição, né? Que nós temos a sigla TS, né? Que é de Transition State, onde tem a entrada do nucleófilo, né? Os pontos tracejados aqui, ó. Então nós temos a entrada do do eletrófilo no anel aromático. O intermediário é esse, tá? Onde nós temos um intermediário que nesse caso não é aromático, que tem o hidrogênio e o eletrófilo ligado na mesma posição. A segunda etapa do mecanismo que gera o segundo estado de transição aqui é o ataque desse A que foi gerado na primeira etapa, né? Então ele vem e retira o hidrogênio do anel aromático, deixando somente a parte eletrofílica, ocorrendo a substituição do hidrogênio, aqui, hidrogênio, pela a espécie eletrofílica e vindo aqui e formando o nosso produto de substituição eletrofílica aromática. Lembrando aqui que esse é o TS2, né? Então esse é o TS número 1, esse é o TS2. Então geralmente as reações de substituições eletrofílicas aromáticas ocorrem em duas etapas, né? Então a etapa 1, que é o ataque do aromático ao eletrófilo, e a etapa 2, que é retirar o hidrogênio do anel aromático e só ficar o eletrófilo ligado ao anel aromático. Então, sabendo disso, né, dos mecanismos, o esquema, né, de mecanismo geral, nós vamos para a primeira reação de compostos aromáticos, que são as reações de halogenação de compostos aromáticos. Nesse caso aqui, eu vou falar especificamente sempre com relação ao benzeno. Se a gente colocar o benzeno reagindo somente com bromo ou com cloro, né, no caso de halogênios aqui, sem nenhuma quantidade de um ácido de Lewis, essa reação não vai ocorrer como ocorreria em alcenos comuns. Só que quando a gente coloca uma pequena quantidade de um ácido de Lewis, né, por exemplo, cloreto de ferro, brometo de ferro, enfim, essa reação agora ela acontece. Então, vendo aqui, ó, se nós pegarmos o benzeno
e colocarmos o cloro molecular na presença do catalisador de Lewis aqui, né, o catalisador ácido de Lewis, nós temos a formação do nosso produto de substituição eletrofílica aromática, no caso clorobenzeno. Se nós fizermos a reação com o bromo, na presença de um catalisador também de Lewis, né, no caso aqui é cloreto de ferro, mas poderia ser brometo de ferro, enfim, aqui no caso o aquecimento, nós temos a substituição desse hidrogênio aqui pelo bromo aqui, então nós temos o nosso produto de substituição eletrofílica aromática. A reatividade é, o flúor ele é mais reativo que o cloro, que é mais reativo que o bromo, que é mais reativo do que o iodo para esses tipos de reações. Por isso que quando nós vimos aqui em cima, né, uma reação de cloração e uma reação de bromação. Na reação de cloração, nós podemos fazer isso a 25 graus, porém, na reação de bromação, nós temos que aquecer para essa reação acontecer. Porque o cloro aqui, ó, né, se a gente comparar o cloro com o cloro ele é mais reativo do que o bromo para esse tipo de reação. Como ocorre o mecanismo, né? Então, nós temos aqui, né, o bromo molecular. Na verdade, aqui, né, nós temos 2 pares de elétrons aqui. Na verdade, 3 pares de elétrons aqui e 3 pares de elétrons aqui. Eu só tinha representado um parzinho. Nessa forma, como o bromo está, ele é um eletrófilo fraco. Então, o que acontece? Se nós adicionarmos o brometo de ferro, nesse caso, um dos bromos, né, do bromo molecular, vem, ataca o átomo de ferro, desse brometo de ferro, porque o ferro ele tem orbitais D disponíveis, podendo aceitar esse parzinho de elétrons do bromo. Então, nós temos a seguinte situação, né, o seguinte estado de transição, que eu vou colocar aqui em cima, né, o TS. Então, nós temos a quebra, dessa ligação bromo-bromo, e a formação, né, dessa ligação bromo-ferro. Então, esse é o estado de transição. O que acontece aqui? Então, esse par de elétrons, ele vai para o bromo, quebrando-se essa ligação, e esse bromo agora ele se liga ao tribrometo de ferro, formando essa espécie eletrofílica. Só uma correção aqui, gente. Isso daqui, né, ó, deixa eu apagar aqui. Opa. Essa quebra de ligação, na verdade, é o contrário, né? Esse par de elétrons que está aqui, ele vai para o bromo, desculpa, gente, vai para o bromo aqui, e aí você gera um bromo positivo. Então, esse bromo, ele é gerado, essa espécie positiva aqui, e agora, comparado com o início aqui, né, que o bromo, o Br2, ele era um eletrófilo fraco, agora o Br+, ele é um eletrófilo extremamente forte. Então, agora, nós, com a presença do catalisador brometo de ferro aqui, nós partimos de um eletrófilo fraco e produzimos um eletrófilo bem forte. Então, a partir disso, né, nós temos o ataque da dupla ligação ao nosso eletrófilo formado na etapa anterior, agora é um eletrófilo forte. No entanto, essa reação ainda ela é considerada uma reação lenta, né? Então, o bromo ele entrou nessa posição aqui, então desestabilizou esse átomo de carbono. No entanto, como nós vimos as estruturas de ressonância, essa ligação vem para cá, agora desestabiliza aqui, ou seja, forma-se uma carga positiva nessa posição, e também nós sabemos que essa ligação dupla pode vir para cá, no caso, desestabilizando esse átomo de carbono e estabilizando agora esse átomo de carbono aqui, gerando a carga positiva neste outro átomo de carbono. Então, na continuação, né, então nós tínhamos aquela espécie gerada na primeira etapa, né? Então, aqui, essa espécie, o que ela faz? Ela vem, o bromo,
essa espécie, né? Esse par de elétrons aqui vem, ataca o hidrogênio, na verdade, né? Então, retira-se esse hidrogênio e esse par de elétrons dessa ligação dupla hidrogênio-carbono, ele vem para esta posição, restabelecendo a estrutura de ressonância. Então, agora, e aqui ocorre a quebra, né? Então, a quebra dessa ligação ferro-bromo, e aí nós temos o nosso produto aqui, ó, nosso produto de substituição, e nós temos o ácido bromídrico como subproduto e nós regeneramos o catalisador. Por isso que ele é conhecido apenas como catalisador, tá? O catalisador ele é regenerado no final do processo, daquele processo reacional. O flúor ele é muito reativo, né? Então, quando nós utilizamos o flúor para fazer esses tipos de reações, geralmente nós temos uma mistura de produtos, tá? De mono, di e produtos bastante substituídos, né? Então, mono e di substituídos. Então, quando nós reagimos um composto aromático com o flúor, na presença de um ácido de Lewis, nós temos os produtos monofluorados, os produtos difluorados, nas posições para e nas posições, nos difluorados nas posições orto, né? Então isso aqui é um composto substituído orto, isso daqui é um composto substituído na posição para, e além de outros compostos aí que a gente vai ver mais para frente. Também nós iremos ver por que no caso do flúor, né, ocorre substituição somente em orto, em para e não em substituições metas. Um outro mecanismo para reações de substituições, né, de compostos aromáticos é as reações de nitração. O interessante aqui é que para essa reação acontecer, nós precisamos utilizar ácido nítrico concentrado e ácido sulfúrico concentrado e aquecer levemente essa reação. Então, é uma reação relativamente perigosa, né, de se ocorrer no laboratório, porém, nós conseguimos fornecer o produto de substituição eletrofílica aromática com um relativo bom rendimento. Nesse caso, nós precisamos, apesar de ser uma reação de nitração, nós precisamos utilizar o ácido sulfúrico também nessa reação, porque o ácido sulfúrico ajuda a formar o íon nitrônio, né, o NO2+, que ele agora é um eletrófilo extremamente forte. Quando nós temos, como é que é o mecanismo, né, dessa reação? Então aqui, ó, você tem o ácido nítrico, né? Então aqui, ó, você tem o ácido nítrico e aqui você tem o ácido sulfúrico. O que acontece nesse tipo de mistura, né, quando você mistura esses dois ácidos? O par de elétrons, né, do oxigênio do ácido nítrico vem, ataca o hidrogênio do ácido sulfúrico. Então, olha só, o ácido sulfúrico aqui, como ele vai doar um hidrogênio, ele vai atuar como um ácido nessa reação, e o ácido nítrico, apesar de ele ser um ácido conceitualmente, nesta reação específica, ele vai atuar como uma base, tá? Vai atuar como uma base aqui, porque é ele que está atacando o hidrogênio do ácido sulfúrico, e o parzinho de elétrons desse ácido, dessa ligação hidrogênio-oxigênio, vai para o oxigênio, formando, né, um intermediário nessa reação aqui. E o que ocorre nesse intermediário? Esse par de elétrons aqui do oxigênio, né, da ressonância do NO2, vem formando uma ligação dupla nessa posição. O nitrogênio, que ele já está desestabilizado, ocorre uma quebra dessa ligação nitrogênio-oxigênio, onde esse par de elétrons vai para o oxigênio, desculpa, aqui faltou uma carga positiva nesse oxigênio, então esse par de elétrons vem estabilizando o oxigênio, né, e liberando água como um subproduto, né, então aqui, ó, quebrou essa ligação aqui, então liberou a água, então a água aqui como um subproduto,
e gerando o nosso eletrófilo, né, o NO2, que ele é um eletrófilo muito forte, né, principalmente porque ele tem uma carga positiva aqui associada ao nitrogênio. Então, a continuação desse mecanismo né, nós temos o anel aromático, né, então é um mecanismo muito parecido com o outro, vem, ataca o eletrófilo formado na etapa anterior, é uma etapa lenta, então nós já vimos, né, então o eletrófilo ele entra nessa posição, desestabilizando esse átomo de carbono aqui embaixo, esse átomo de carbono ele estabilizado com as suas estruturas de ressonância, que nós já vimos anteriormente, e nós temos as 3 estruturas de ressonância aqui para esse tipo de composto. Na continuação do mecanismo, né, lembra que na primeira etapa nós formamos a água como um subproduto. Então a água ela vem, atua como uma base agora e retira esse hidrogênio ligado ao anel aromático, tá? Ligado ao anel aromático aqui. E o que que acontece? Esse parzinho de elétrons vem formando uma ligação dupla nessa posição aqui, reestabelecendo a aromaticidade do composto, né? Então agora nós temos o produto de nitração e dando a água, né, um meio ácido, né? Eles estão correndo em meio ácido, né? Porque a gente está usando ácido sulfúrico e ácido nítrico. Então esse daqui é o produto de substituição, né? No caso, uma reação de nitração. No caso da sulfonação, é um mecanismo extremamente semelhante ao mecanismo anterior, né? No entanto, aqui a etapa ocorre da seguinte maneira, né? Então nós temos apenas agora ácido sulfúrico, nós não temos ácido nítrico. Ácido sulfúrico, né, em equilíbrio com ele mesmo, né, nós temos a formação do SO3, o íon hidrônio e a base conjugada do ácido sulfúrico. Né? A etapa 2, então nós temos esse SO3 formado na etapa 1. Então na etapa 2 o que acontece? Uma ligação dupla aqui do anel aromático vem, ataca, né, o átomo de enxofre do SO3, e aí nós temos a formação aqui no nosso intermediário de reação, né? No caso aqui, o substituinte entrou nesse carbono, desestabilizando aqui, e vocês já sabem que existem as outras estruturas de ressonância para esses intermediários. A próxima etapa, né, a base conjugada lá da primeira reação, o HSO4- vem, retira esse átomo de hidrogênio ligado ao anel aromático, né? Então nós temos um átomo de hidrogênio ligado ao anel aromático. Esse par de elétrons aqui dessa ligação hidrogênio aromático vem para cá, estabilizando, formando-se, né, uma ligação dupla aqui nessa posição, estabilizando o átomo de carbono. Tá? Então nós temos esse produto aqui. No entanto, né, nós temos uma etapa 4, então como para estabilizar essa carga negativa aqui do produto da etapa 3, um par de elétrons vem, ataca o hidrogênio do íon hidrônio, e esse par de elétrons vem estabilizando a molécula de água e formando o nosso produto, né, de sulfonação. Ok? Vocês perceberam que os mecanismos eles são extremamente semelhantes um com o outro. Agora nós temos as duas, né, reações de Friedel-Crafts, que recebe o sobrenome das pessoas que descobriram, né, essa reação. A primeira reação nós chamamos de alquilação porque nós inserimos aqui um grupo alquila num anel aromático. Então, nós temos, é interessante que isso aqui é uma formação de ligação carbono-carbono, né? Uma das primeiras reações de formação de ligação carbono-carbono. Nesse caso, o eletrófilo para essa reação,
é o grupo R+, né? Ou seja, um carbono positivo, né? Que nós conhecemos como carbocátions. Para esse tipo de reação ocorrer, né? Então nós também temos que utilizar um ácido de Lewis, nesse caso o cloreto de alumínio, e aqui nós temos uma fonte do carbocátion em questão. Como é que isso ocorre, né? O cloro, né, um dos pares de elétrons do cloro, falta mais dois parzinhos aqui, né? Um dos pares de elétrons do cloro vem, ataca o alumínio, né? Porque tem orbitais ali disponíveis para aceitar esse par de elétrons, formando um intermediário de reação. Esse intermediário de reação, esse par de elétrons entre esse carbono aqui e o cloro, ele vai estabilizando o cloro, consequentemente, quebrando-se essa ligação carbono-cloro, e aí você tem a formação do carbocátion, né? No caso, um carbocátion aqui, carbocátion. Nesse caso, esse carbocátion, né, todo carbono positivo, ele é um eletrófilo extremamente forte, um eletrófilo muito bom. Então, é a partir daqui que vai ocorrer a reação de substituição. Então, nós já sabemos mais ou menos como ocorre, né? Ocorre uma adição, um ataque, na verdade, né? Do composto aromático ao eletrófilo, e nós temos as estruturas de ressonância, né? Como nós já vimos nas etapas anteriores. E aí, a base conjugada, formada lá na primeira etapa, né? Então, esse cloro vem, tira-se esse hidrogênio ligado, né, ao anel aromático aqui, esse parzinho de elétrons da ligação é hidrogênio, carbono, ele vem aqui formando uma ligação dupla nesta posição, e consequentemente nessa ligação aqui ela é quebrada, e aí nós temos o produto de acilação, né, desculpa, alquilação, né, alquilação de Friedel-Crafts, ou seja, ó, formou uma ligação carbono-carbono, né? Então nós temos a formação de uma ligação carbono-carbono. No final nós regeneramos o catalisador e o meio ácido ele permanece ali. A oscilação de Friedel-Crafts é uma reação bem parecida, né, com a alquilação de Friedel-Crafts. No entanto, em vez de adicionar um grupo alquil, nós temos a adição de um grupo acil. Lembrando que um grupo acil é todo um átomo de carbono ligado a uma dupla ligação, né, com um oxigênio, e um grupo alquila, né? Então isso daqui é um grupo acil. Então nós temos o anel aromático, reage com um cloreto de acila, né? Nós chamamos isso de cloreto de acila, na presença do catalisador de Lewis a aproximadamente 80 graus, mas isso quer dizer que a reação ela é aquecida, e também forma-se uma ligação carbono-carbono, né? Formou-se uma ligação carbono-carbono aqui, no entanto, formou uma ligação do carbono-carbono do tipo sp2 para esse átomo de carbono, e aqui era sp2. Se a gente voltar no slide anterior, nós vemos que esse carbono aqui ele é sp2 e esse carbono aqui é sp3. Né? Então, esse carbono aqui é sp2 e esse outro carbono ali também é sp2. Nesse caso, o eletrófilo usado para esse tipo de reação é o íon acílio. Tá? Então, é esse íon aqui que nós precisamos formar na primeira etapa da reação. Então, a primeira etapa da reação, o que acontece? Né? Esse átomo de cloro ataca o alumínio, formando um intermediário acílio, tá? Aí, essa ligação aqui entre o carbono e o cloro, ela é quebrada, estabilizando-se esse átomo de cloro, e, por exemplo, esse parzinho de elétrons, ele pode descer aqui, né, do átomo de oxigênio, ele pode descer aqui, gerando esses intermediários. Então, com a tripla ligação, com o oxigênio com carga positiva, ou a dupla ligação com o carbono com carga positiva, né? Como que nós transformamos isso de um para o outro, né? Então, se um parzinho de elétrons aqui nessa posição vir aqui, estabiliza o oxigênio, levando essa carga positiva ao átomo de carbono.
Na continuação, né, dessa reação aqui, agora nós temos um eletrófilo que é extremamente bom, e aí ocorre, né, o ataque, né, do anel aromático a esse eletrófilo, formando-se, né, as estruturas de ressonância que nós já vimos nos outros tipos de mecanismo, né? Novamente, eu ressalto que vocês podem perceber que esses mecanismos eles são extremamente semelhantes entre eles. Então, para finalizar a reação aqui, né? Então nós temos o cloro formado na primeira etapa, né? Essa espécie aqui reativa formada lá na primeira etapa. O cloro vem, retira o hidrogênio, esse par de elétrons aqui vem formando a ligação dupla aqui, restabelecendo a aromaticidade, né? E o bromo e o hidrogênio, ele é ligado, né, agora ao cloro, e isso daqui vem para cá, formando o produto de acilação, né? Produto de acilação. Minha letra aqui ainda não é muito boa. Essa reação está ocorrendo em meio ácido e regenera-se o catalisador no final da reação. Dentre os substituintes, né, que podem afetar a velocidade dessa reação aqui, né, nós temos algumas coisas, algumas características nesses substituintes que afetam a regioseletividade. O que é regioseletividade? Regio, né, é um prefixo, né, utilizado que significa posição, então seletividade da posição. As duas questões são muito importantes, a reatividade desses compostos e aonde que essas substituições irão acontecer. Então, né, se nós compararmos aqui, né, o Y, nós abreviamos, né, de grupo doador de elétrons, né, GDE, grupo doador de elétrons, né, doador, e o GRE, grupo retirador de elétrons. Então, se nós classificarmos isso, né, nós observamos algumas características bem interessantes. Então, com relação à regioquímica também, quando ocorre uma reação de substituição de uma espécie eletrofílica em um composto aromático que já tem alguma coisa substituída nele, que não seja hidrogênio, existem algumas preferências de entrada nas posições orto, meta ou para. Né? Mas qual é a preferência? Orto, meta ou para? Tem como prever, né? Prever isso? Na verdade, tem se você conhecer a característica desse primeiro substituinte aqui, que já estava no composto lá. Então, se nós tivermos um grupo aqui, né, no caso, um benzeno já substituído e um reagente eletrofílico, né, nós já sabemos o mecanismo dessa reação, como ocorre, né, então, aqui vem atacando e formando a sua espécie e as suas outras estruturas de ressonância. Esse daqui é o íon arênio. Comparando, né, os produtos os reagentes, né, se nós tivermos um grupo doador de elétrons, né, um anel aromático substituído já por um grupo doador de elétrons, e esse composto aqui ele é mais reativo do que o benzeno. O benzeno sozinho, né, ou seja, só átomos de hidrogênio nessas posições conhecidas do benzeno. Se nós utilizarmos um grupo retirador de elétrons, né, que aqui o W, né, vem do inglês, né, de withdraw, mas poderia ser GRE, né, foi falha minha aqui, nós sabemos que isso é menos reativo, ó, ele é menos reativo do que o benzeno. Então, o ataque orto, né, ele ocorre, né, se nós tivermos aqui um grupo Y e ocorre nesta posição aqui, né? Então, você tem os ataques orto e as suas respectivas estruturas de ressonância, né? Então, o par de elétrons vem, então o eletrófilo ele entra nesta posição aqui. Já no caso dos ataques metas, né, essa estrutura de ressonância ela é levemente mudada aqui, ó. Então nós temos a ligação dupla aqui, aqui e aqui,
quando nós vamos fazer no ataque meta, a ligação dupla estão nessas posições aqui. Então o eletrófilo vem, e aí o eletrófilo entra nesta posição do átomo de carbono, né, do anel aromático. Então nós temos as substituições em meta, né, em meta nas suas respectivas estruturas de ressonância. E as substituições para, né, são parecidas com o lá das orto, né, só que daí o ataque vem daqui, ó, né, não era esse daqui, não era essa ligação dupla que ataca, tá? É essa ligação dupla aqui de baixo que ataca, favorecendo a entrada do eletrófilo nesta posição. Então nós temos o ataque para, né? Então eletrófilo impara e eletrófilo impara. Como nós sabemos que vai entrar em orto e para? Orto, meta ou para, né? Nós vimos ali nas estruturas, nos slides anteriores, que os ortos e os para, né? Orto, para, eles têm uma estrutura de ressonância parecida, né? Antes de ocorrer o ataque ao eletrófilo. Então, quando nós temos substituintes doadores de elétrons, né, então grupos doadores de elétrons nesse Y, né, no benzeno monossubstituído, antes de ocorrer a reação, nós chamamos isso de fortemente ativador, na verdade de ativador, e sempre que tiver esses grupos aqui, né, amina, amina substituída, hidroxila, O negativo, amida, éter, alquil ou fenil, nós temos sempre a formação de produtos orto e para substituídos, ou seja, vai formar sempre substituídos nessa posição ou nessa posição. Qual que é o preferencial de ocorrer? Bom, depende do tamanho, né, desses grupos aqui que nós estamos falando, tá? Se nós pegarmos grupos que são muito pequenos, não tem tanta diferença de se entrar em orto ou para. Mas se nós pegarmos um grupo maior, geralmente é preferível entrar na posição para devido ao menor impedimento estérico, né, entre a posição para e o grupo que estava antes no anel aromático. No caso do benzeno aqui, ó, né, benzeno, não tem direção aí, né, porque o benzeno ele não é substituído, ele é substituído somente por hidrogênios. E aí quando nós temos grupos retiradores de elétrons, né, então esse Y é um grupo retirador de elétrons, o que são grupos retiradores de elétrons? Ésteres, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, produtos de sulfonação, nitrilas, outros halogênios alquílicos, enfim, nitro e sais de amina, né? Então, sempre quando nós tivermos esses grupos que nós chamamos grupos de desativador, sempre vai favorecer a entrada em meta. Os halogênios aqui, ó, né? Os halogênios, apesar deles serem relativamente desativadores, porém eles têm a tendência de fazer a orientação orto e para. Tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesse tipo de substituinte, né, no substituinte que já está presente no anel aromático, e para saber se o produto vai ser de substituição orto ou para, ou de substituição meta. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa breve aula. Tá? Foi a primeira vez que eu utilizei uma mesa digitalizadora para fazer essa aula, uma aula dessa. Então, com o passar do tempo, né, a minha habilidade vai aumentando, então espero que a qualidade também vai aumentando aí dessas videoaulas. Beleza, pessoal? Um grande abraço, tudo de bom e até mais.